gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos capítulos 96 e 97 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. E para a semana que vem vamos iniciar aí uma nova parte do livro Um Sopro de Neves Cinzas, uma das últimas. Então iremos ler os capítulos 98, 99 e 100 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Bom, e o caos estava tomando forma ao redor do navio, bem como a Claire descreve aqui para nós, né? Alguns incêndios, principalmente um incêndio no Forte Johnston. A Claire descreve aqui para nós que tinha fumaça por todo canto, aquele cheiro de queimada mesmo, bem forte, bem pungente, sabe? E ela estava ali na área externa do navio, observando tudo aquilo, esperando muito pela chegada do Jamie. A Claire tinha certeza, tinha plena certeza, muita convicção de que o Jamie iria ao seu encontro. Ela só não sabia exatamente quando, mas esperava que isso fosse acontecer o mais breve possível. E aconteceu. Bem como nós vimos na série, o Jamie chega ali, né, em um pequeno barco em direção a esse grande navio. Tem todo aquele clima, aquele ar de mistério por toda essa névoa que está ao redor do navio do governador Josiah Martin. E o Jamie, ele vem de encontro a Claire. A Claire fala que naquele momento uma sensação de alívio tomou conta dela e o Jamie não tirava os olhos dela, né? O Jamie estava ali naquele barquinho pequeno, a Claire no navio maior, e o olhar dos dois era como se fosse um imã, assim. Eles estavam atraídos um pelo olhar do outro. E quando o Jamie sobe no navio, aquela mesma cena que nós temos na série, né, do Jamie e a Claire se beijando, não importa quem esteja ao seu redor, acontece. A Claire fala que se entregou ali aos beijos do Jamie. E apesar do seu odor não ser um dos melhores, porque ela descreve isso aqui pra nós, né? A Claire sempre tem esses momentos onde ela descreve pra nós os odores, as sensações, acho que pra nos trazer mais pra perto da leitura mesmo. E esse é um dos momentos. A Claire descreve aqui pra nós que o Jamie, ele tinha um cheiro de fuligem, de fumaça, um cheiro de suor velho, de cavalo, um cheiro não muito agradável, gente, mas isso não importava pra Claire, porque o que importava pra ela era que o Jamie estava ali, estava vivo e foi ao seu encontro. Foi salvá-la. Foi muito emocionante esse reencontro, mas eu acho que na série isso ganhou um peso maior. Não sei porquê, mas eu me emocionei mais com essa cena na série, com esse reencontro deles na série, do que aqui nos livros. Embora que nos livros também tenha sido bastante intenso e emocionante, né? A Claire estava usando uma touca ali, porque ela precisava utilizar essa touca ali enquanto eu trabalhava para o governador Josiah Martin. E aí o Jamie, assim que abraça a Claire, ele tira a touca dos cabelos dela e joga essa touca fora e abraça e beija a Claire, mas são interrompidos pelos homens do Josiah Martin, porque o Josiah Martin queria saber quem que era este homem que havia invadido seu navio, né? Ele tinha uma noção de que era o Jamie Fraser, mas o que você está fazendo aqui? Isso que ele queria saber. O Jamie, ele tenta negociar a liberdade da Claire, bem como nós vimos acontecendo na série, o que não é uma tarefa muito fácil, já que o governador Josiah Martin não quer abrir mão da Claire, né? Na verdade, não é que ele não quer, né, gente? A Claire está sendo ali acusada de assassinato, porque nessa altura do campeonato, o governador Josiah Martin já sabe de tudo. Mas o Jamie, muito astuto, foi muito instruído, pesquisou bastante, usa ali de alguns argumentos para que a Claire seja libertada. Mas esses argumentos, gente, não são de todos bem-sucedidos, já que o governador Josiah Martin tenta ali, né, negociar com o Jamie. Ele fala para ele: olha, eu posso soltar a sua esposa, eu posso deixá-la aguardar este julgamento em liberdade, contanto que você consiga 200 homens para mim. Eu preciso que esses 200 homens sejam entregues em X local para X pessoa, que inclusive é o MacDonald que eu disse para vocês, que tem ali um cargo maior dentro do exército. Eu faço uma pequena confusão entre os MacDonalds. Major MacDonald, Sargento MacDonald, mas eu acho que é o Sargento MacDonald. O Jamie precisaria levar esses 200 homens neste X local para este homem, e daí sim a Claire poderia aguardar esse julgamento em liberdade. Mas vamos lá, porque não era uma tarefa fácil para o Jamie, já que metade de Reed havia virado as costas para ele depois desse possível assassinato da Nova Christie. Então o Jamie não tinha esses homens, não era fácil para o Jamie conseguir esses homens, mas o governador Josiah Martin não sabia disso, apenas a Claire. Então a Claire fica muito apreensiva durante toda essa conversa, principalmente quando o governador deixa bem claro que essa é a única condição para que ela possa guardar ali o seu julgamento em liberdade. O Jamie, ele sai dali dizendo para Claire confiar nele, que ele vai dar um jeito, e ele pede para que ela o espere na manhã seguinte, porque ele vai voltar aí com a resposta para o governador Josiah Martin. E, gente, nesse momento, a Claire fica possessa, porque o Jamie vai embora, né? Ele precisa pensar rápido.
O Jamie ele vai embora com essa promessa de que vai voltar no dia seguinte, e a Claire tá segurando uma faquinha ali que ela tinha guardado clandestinamente. Ela fica possessa com o governador, ela pega essa faquinha, ela finca essa faquinha ali na mesa do governador Josiah Martin, fala algumas palavras em tom de ameaça e sai ali da sala do governador. E aí no capítulo seguinte, nós temos a Claire no mesmo local ali na área externa do navio, aguardando pelo retorno do Jamie. Já era manhã seguinte, vocês podem imaginar que a Claire mal dormiu nessa noite, porque realmente ela mal dormiu nessa noite, e estava ali, né, ansiosa pela chegada do Jamie. Ela avista ali mais um barquinho vindo em direção ao navio, mas pela silhueta da pessoa, ela consegue decifrar de imediato que não era o Jamie, o que causa uma decepção, uma frustração. E embora ela tente se consolar, falando que não é o fim do mundo, é apenas mais uma pessoa, daqui a pouco o Jamie aparece. Mas ela fica muito surpresa quando ela vê o rosto dessa pessoa, né? E vê quem ela é. Porque ela jamais imaginaria ter a presença dessa pessoa neste local. Gente, Tom Christie, assim como nós vimos na série, né? A Claire não tá entendendo nada, ela fica pensando se é um plano do Jamie, né? Se eles tramaram algum plano juntos. E antes do Tom Christie ser recebido pelo governador, ele tem essa possibilidade de conversar um pouquinho com a Claire e explicar pra ela tudo que tá acontecendo. Assim como nós vimos na série, inclusive alguns diálogos aqui são fiéis demais ao que nós vimos na série. Na verdade, a série é que foi fiel demais ao livro. Algumas frases estão idênticas, não mudaram nenhuma vírgula. Gostei muito disso, porque eu consegui ver muito a interpretação da Caitriona Balfe e do Mark Lewis enquanto lia esse trecho aqui do livro. E o Tom Christie tem as mesmas motivações para fazer o que ele vai fazer, né? Ele estava apaixonado pela Claire e ele usaria o seu tempo, a sua vida, o tempo útil que ainda lhe restava para fazer algo de bom pela pessoa que ele amava. Ele diz aqui pra Claire que ele tinha esse sentimento de vazio, essa sensação de que lhe faltava alguma coisa e sempre tentava compensar isso com leituras bíblicas, com ministrações, né, se chegando mais próximo de Deus, mas não era Deus que lhe faltava. Lhe faltava uma pessoa de carne e osso, uma presença física. E quando ele conheceu a Claire, isso tudo teve ali um sentido maior. Gente, a Claire fica constrangida da mesma forma que nós vimos ela na série, né? Ela não imaginava isso, então essa era a motivação que levou o Tom Christie até ali para fazer o que ele ia fazer. Ele iria confessar o assassinato da Malva Christie. Ele não foi o assassino da filha, embora ele deixe claro aqui para Claire que ele não sabe quem é o assassino da Malva Christie, mas ele também deixa aqui uma dúvida na mente da Claire por conta das suas palavras, do seu contato visual. Ele dá a entender que ele sabia quem era o verdadeiro pai dessa criança. Ele não revela isso, ele não toca nesse assunto. Quando a Claire lhe pergunta, né, você sabe quem é o verdadeiro pai dessa criança? Ele só olha para baixo, o que deixa a Claire com essa pulguinha atrás da orelha, imaginando que ele sabe sim quem é o pai dessa criança. Bom, e ele inclusive conta para Claire toda a história de vida da Malva Christie, né, como foi que ela nasceu, o porquê dela ter os seus olhos mesmo ela não sendo sua filha, porque ele fala para Claire, né, ela não é minha filha biológica. Mas como assim, Tom? Ela tem os seus olhos? A Claire pergunta pra ele, né? Mas na verdade não eram os olhos do Tom, e sim do Edgar, que é o irmão do Tom. Toda aquela história que ele conta pra Claire na série é a mesma história que ele conta pra ela aqui nos livros, o que deixa a Claire um pouco chocada. Inclusive ele dá alguns detalhes aqui de uma cena onde ele flagrou a esposa dele lá no telhado fazendo um ritual ali, né? Como se fosse realmente uma bruxa. E ele fala que todas essas atitudes que ele teve com a Malva, de bater na menina, né, de controlar ela, de fazer com que ela sempre andasse muito vestida, muito tapada, que ela passasse horas a fio estudando a Bíblia, né, que ela tivesse esse comportamento mais contido, era para expurgar ou pelo menos manter quietinho esse espírito de Lilith que ela havia herdado da mãe. Ele fala isso aqui pra Claire. Desde os 5 anos, que foi quando ele conheceu a Malva Christie, ele já percebia esses mesmos traços da sua esposa na filha, né, ou na enteada. Então ele não foi o assassino da Malva, não foi o assassino da sua filha, da sua enteada, mas ele poderia muito bem ter sido, já que ele sabia todo o estrago que ela poderia causar na vida não só dos Frasers, mas de qualquer um que ela cismasse. Inclusive ele revela aqui que ele descobriu que foi a Malva Christie quem causou a doença, tanto nele quanto na Claire. Ela utilizou ali a doença do comedor de pecados, que ela encontrou aí numa dessas andanças dela pela mata, ela encontrou ele na cabana dele, ele morrendo,
e ela utilizou ali, né, da sua secreção para contaminar Claire e Tom Christie, utilizando dos conhecimentos que a Claire havia lhe ensinado. A Claire fica perguntando pro Tom, né, se ela queria o Jamie, se ela estaria apaixonada pelo Jamie, e o Tom fala para ela, né, não necessariamente apaixonada por ele, mas talvez pela ideia de ter as suas posses, pela ideia de liberdade totalmente desconcertada que ela tinha. Então, não necessariamente a Malva Christie estava interessada na pessoa Jamie Fraser, mas talvez em tudo que ele lhe pudesse proporcionar, caso os dois estivessem juntos. E ela seria capaz de fazer qualquer coisa para tirar qualquer pessoa que estivesse ali no seu caminho. Fosse Claire, fosse o próprio pai ou qualquer outra pessoa. A Claire, gente, fica assim muito constrangida com essa atitude do Tom Christie, afinal de contas ele estava ali para morrer por ela, porque esse seria o seu destino, né, caso ele de fato viesse a confessar, coisa que ele faria, já que ele já havia escrito ali de próprio punho uma carta confessando o assassinato da sua filha e entregado este documento ao jornal local. Então no dia seguinte todo mundo ficaria sabendo toda a verdade, ou pelo menos toda a verdade que o Tom Christie havia contado. Então ele estava ali para confessar para o governador, né, a culpa, e dessa forma a Claire seria libertada. Inclusive o Jamie já estava até aguardando pela Claire na praia. Nós ficamos sabendo disso através do Tom Christie. Então, gente, esse momento sim, eu achei muito mais intenso, muito mais emocionante aqui nos livros, já que nós tivemos mais detalhes, tivemos aqui mais cautela durante a leitura também, né? A gente pôde absorver tudo com mais calma. E embora o Tom Christie não soubesse exatamente quem era o assassino da Malva Christie, ele tinha plena certeza, plena convicção de que não era a Claire, que a Claire não tinha feito isso. Então, apesar de saber qual destino lhe esperava, ele ainda assim estava fazendo isso com uma certa felicidade, já que ele estava salvando a vida da pessoa que ele amava. Mas, infelizmente, essa foi a única saída neste momento que proporcionou ali a liberdade para Claire, né? E por enquanto foi isso. Nos próximos capítulos nós teremos capítulos muito intensos pela frente, uma caçada mortal também nos espera aí pro finalzinho de leitura desse livro Um Sopro de Neve Cinzas. Quero saber se vocês ainda estão comigo ou se vocês já enjoaram do clube da leitura do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Apesar de achar que isso é impossível, já que nós estamos falando aqui de um dos melhores livros da saga Outlander, ainda assim, quero saber se vocês ainda estão aqui comigo e se vão permanecer até o final da leitura desse livro, tá? Conto com seus comentários aqui abaixo. Inclusive, se você chegou até aqui, não deixe de comentar a hashtag dessa semana, uma homenagem ao nosso Tom Christie, hashtag sacrifício. O seu comentário me ajuda muito, assim como o seu like, a sua inscrição. Se você puder, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, tudo isso é de graça, você não paga nada por isso e me ajuda muito. Vocês não têm noção do quanto o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição ajudam o meu trabalho aqui dentro da internet. Então, se você puder fazê-los, eu te agradeço muito. Vejo você no próximo vídeo, um super beijo e até lá! Tchau!